Bom dia, meus amores. E aí, como vocês estão? Segunda-feira, mais uma semana começando, mais uma semana ó, cheia de coisas para a gente aprender, de conteúdos legais. Então vamos lá, chegamos à nossa segunda-feira, como tia disse, hoje já é dia 16/8, ó, chegamos à metade do nosso mês, né? Metade do mês de agosto. E hoje a nossa primeira aulinha é matemática, tá certo? Aí a gente tá estudando frações, já vimos, né, algumas coisas de frações, de usou aquela pizza pra gente dividir as frações, representar as frações, e hoje a gente continua com fração. Aí hoje o nosso conteúdo é comparação e equivalência de frações. Comparação, qual a maior, qual a menor, e equivalência de frações, certo? Então vamos lá, calma, vai ser bom. Vamos lá, peguem aí os livros de vocês. Nosso conteúdo está na página 84, ó, comparação e equivalência de frações. Aí no livrinho de vocês tem assim, tem um problema assim, diz assim: Ana, Giane e Simone ganharam barras de chocolate do mesmo tamanho. Cada chocolate foi dividido em 4 partes iguais. Então, cada uma ganhou um pedaço de chocolate, uma barra do mesmo tamanho, que foi dividida em 4 partes, certo? Então, diz assim que Ana comeu 1/4. Então, das 4 partes que foram divididas, Ana comeu uma parte. Simone comeu, das 4 partes que foram divididas, Simone comeu 2 partes. E Giane comeu, das 4 partes, comeu 3 partes. Aí diz assim: Giane comeu a maior porção e Ana comeu a menor. Dessas frações, 3/4 é a maior e 1/4 é a menor. Pronto, vamos lá. Tia leu para que a gente já vá abrindo a mente assim, mas lógico que tia vai mostrar através de gravuras que fica melhor o entendimento. Então vamos lá. Aqui tá dizendo, aqui tá falando de tamanho, né? Tá dizendo que elas receberam 4 partes do chocolate e aqui tá comparando quem comeu mais e quem comeu menos. Pronto, então tia colocou aqui uma fração. Aí diz assim, que digamos que aqui foi uma pizza. Vamos voltar para a nossa pizza. Então aqui são 2 pizzas e digamos que essa pessoa aqui comeu 3 pedaços de 6 partes da pizza e essa outra pessoa aqui comeu 2 pedaços das 6 partes, certo? 6 partes da pizza, essa comeu 3 e essa comeu 2. Eu vou comparar quem comeu mais aqui. Aí veja só, deixa a tia fazer assim. Ó, deixa a tia colocar aqui só para a gente lembrar como é que a gente lê a fração. Esse número de cima é o numerador e esse aqui de baixo é o denominador. Então, o nosso livro diz assim, não só o livro, o conteúdo diz assim, que quem comeu maior parte, sendo os denominadores iguais, veja só, aqui os denominadores, como no caso das meninas que ganharam chocolate, todas foram divididas em 4 partes, não é isso? Então, sendo iguais as partes, a minha fração maior vai ser a que tiver o numerador maior. Pronto, tia vai agora para o segundo exemplo. Então, no nosso segundo exemplo de frações, ela veio um pouco diferente. Veja que aqui o denominador está igual e o numerador que está diferente. Então, quando os denominadores são iguais, a minha fração maior é a que tem um número maior. Então, no caso maior foi o 3. Ficou aberto maior para ela, para o 3, para essa fração. E aqui já foi ao contrário, ó. Aqui ficou
o numerador igual e o denominador diferente. Então, aqui a gente já resolve diferente. É assim. Aqui, como é que eu sei qual a minha fração maior? Pela lógica, eu iria dizer que a fração maior é essa daqui, 2/8. Mas não é assim que a gente lê. É assim, quando o numerador é igual, a minha fração maior é a que tem um número menor. Então, no caso, a minha fração maior aqui, ó, não é o 2/8, é o 2/4. Tá entendendo, tia? Ó, quando o denominador é igual, a minha fração maior é a que o denominador é maior. No caso, maior aqui é o 3, ficou maior para lá. Quando o numerador que é igual e o denominador é diferente, aí a minha fração maior é a que tem o denominador menor, que no caso é o 4. Tá entendendo? Tia sabe que tá. Então, ó, como tia disse, se esse aqui é o maior, 2/4, então o sinal, a boca maior é para eles, certo? Tudo certinho, tá bom? Então aqui você comparando frações, você entendeu que a minha fração, que tiver lá no exercício, a minha fração em que o denominador é igual, eu já sei que a minha fração maior é a que o numerador for maior. Esse. Já ao contrário, quando for o meu numerador que é igual e o denominador diferente, aí a minha fração maior vai ser a que tem um número menor, tá certo? Pronto, entendido. Vamos lá, nós agora vamos representar frações, certo? Representar a equivalência de frações. Quanto é que equivale as frações? Aí vamos lá, e vai começar por essa daqui. Tia queria mostrar para você que tia dividiu, ó, 3 partes, todas do mesmo tamanho, igual lá o chocolate das meninas do livro. Então, nós vamos representar agora essas frações. Tia, como é que eu represento uma fração? Vamos lá. Primeira fração. Tia vai botar, deixa a tia botar isso mais pra cima. Não, tia vai colocar isso aqui embaixo. Peraí, tá? Ó, pronto. Primeira fração para a gente representar. Como é que eu represento essa fração? Eu represento ela assim, ó, simples. Vamos lá. Quanto é que tem pintado? Pintado, comido, quanto tem dessa fração? 1, 2. 2 de quanto? 1, 2, 3, 4. Então, essa minha fração aqui, ela é 2/4. 2/4. 2/4. Tá? Vamos representar outra. Peraí, deixa eu ver. Essa. Outra fração. Ó, deixa eu te dizer novamente. Você tá vendo que são todos do mesmo tamanho? Como dizia lá das meninas, que a barra de chocolate tinha sido dividida em 4 partes iguais. Então, assim, o tamanho do chocolate era igual. Só que uma já tinha comido um pedaço, outra já tinha comido 2, outra já tinha comido 3, mas a quantidade era a mesma. Então, vamos lá. Como é que tinha essa fração aqui? Mesmo jeito. Quantas partes já foram comidas? 1, 2, 3... 3 partes comidas. E o meu todo, quantas partes foram divididas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa minha fração é 3/6. 3/6. 3/6. Certo? Essas minhas frações aqui, elas têm tudo o mesmo tamanho. A área é a mesma, o tamanho é o mesmo, mas digamos que essa pessoa que ganhou essa parte comeu só 2/4. Essa comeu 3/6, porque foi dividido diferente. Ó. Você vê que aqui tá mais grossa as divisões e aqui estão mais finas, tá vendo? O tamanho é o mesmo, a divisão que foi feita diferente. Vamos lá. Como é que a gente lê
essa fração aqui. Veja que tia continua do mesmo jeito, ó. O mesmo tamanho, é o mesmo tamanho. Vamos dizer que isso é uma barra de chocolate também, para ficar bem bom para a gente entender. Então vamos lá. Essa barra foi dividida em 4, comeu 2. Essa barra foi dividida em 6, comeu 3. Essa barra aqui, como é que eu represento essa fração? Foi comido 1, 2, 3, 4. 4. E ela tem quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 oitavos. Então, você veja que essa minha representação de fração, o tamanho dela é um só. Só que um dividiu de um tamanho, os pedaços, outro dividiu de outro e outro dividiu de outro. Então, assim eu represento a fração observando em quantas partes foi dividida, em quantas partes foi comida, foi pintada, foi retirada. Lembra que a pizza tia retirou os pedaços, não foi isso? Então, assim nós representamos fração. Essas frações aqui, elas são equivalentes. Porque apesar de ter sido divididos de forma diferente, mas o tamanho dela é a mesma. Então essa fração é equivalente a essa, que é equivalente a essa, porque a área é um tamanho só, tá certo? É equivalência de frações. Eu tenho o mesmo tamanho, só que cada um dividiu de um jeito. Você viu que as meninas, todas divididas em 4, mais uma comeu 1, outra comeu 2, outra comeu 3, tá bom? Aí agora a tia quer dividir uma fração com você. Pronto, tia voltou, tia deu uma mudadinha no quadro, porque a tia queria colocar esse círculo aqui pra gente representar outras frações, tá certo? Para que fique tudo bem claro, você entenda tudo bem direitinho. Então vamos lá. Esse círculo aqui, sei lá, vamos lá que é a nossa pizza. Então eu pego a pizza e, ó, já tem umas marcaçõezinhas aqui pra tia, pra não ficar tão torto, ó. Peguei minha pizza, dividi no meio e, ó, pronto. Comi, pintei, sei lá, fiz alguma coisa com essa parte. Como é que eu leio essa fração? Eu leio, ó, 1, meio, 2, né? 2 a gente diz meio. Então, essa minha primeira fração, que eu dividi no meio e usei essa parte, então eu represento ela 1 meio, tá certo? E agora, se eu fizer assim, ó. Assim, ó. Se eu fizer assim, como é que eu leio essa fração? Fácil. Vamos lá. Quantos eu comi, pintei? 2. 2 de quanto? 1, 2, 3, 4. 2 quartos. Tá vendo? Essas frações a gente chama elas de equivalente, porque elas vão mudando o tamanho, mas a área dela é o mesmo tamanho, não mudou. A pizza continua do mesmo tamanho, eu só estou cortando em tamanhos menores, tá certo? Então vamos lá. Eu ainda quero representar mais frações. Então, eu vou e pego, ó, e como é que eu represento essa fração agora? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. 4. De quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Isso mesmo, 4 sextos. E à medida que eu for pintando, que eu for usando, minha fração vai aumentando, tá certo? Então é assim que a gente representa a fração. Vai ter lá no exercício, represente uma fração, aí já tem lá uma fração pronta. Digamos que tenha lá uma fração, sei lá, vamos colocar aqui, 4 sextos já tem. Deixa eu botar aqui 3 quintos, um exemplo. Então, tia vai fazer uma bolinha aqui pequenininha, mas tia creio que dá pra ver. Então, ó, vou dividir em 5, certo? Vai ficar feio aqui a divisão. Mas tá dizendo o quê? Que o 3 já foi usado,
já foi comido, já foi feita alguma coisa com esse 3. Então, ó, 3/5, tá certo? Então, tia, fácil de representar frações, certo? A equivalência de frações. E comparar frações também fácil. Lembrando, né, ó, denominador igual, o maior é o que tem o número menor, o que tem o número maior, perdão. E numerador igual, a maior é a que tem o número menor, tá certo? E a gente abre o sinal sempre a boca aberta para o maior, tá certo? Essa é uma dica de tia. Mas é isso, pronto, aprendemos comparação e equivalência de fração, tá bom, tia? Fica por aí que já já a gente tem aula de geografia, tá bom? Beijo! Pronto, meus amores. Tia voltou para a nossa segunda aulinha, nossa aula de geografia, tá certo? Então, o conteúdo que nós vamos ver hoje é os recursos naturais e as transformações da natureza. Os recursos naturais. A gente já estudou o que são os recursos naturais. Os recursos naturais já está dizendo, é tudo que a natureza nos dá, recursos naturais da natureza. É tudo que está disponível na natureza ao nosso favor. Então, tudo que a gente precisa, a gente retira da natureza, não é isso? A gente retira a água dos rios, a gente retira a comida do solo, o ar para respirar. Então, os recursos naturais são fundamentais para a vida no planeta Terra. E esses recursos, o que é que acontece com eles? Há um século atrás, 1,5 séculos atrás, mais ou menos, ninguém falava em preservação, não se falava de jeito nenhum em preservação da natureza, em preservação dos recursos da natureza, ninguém falava nisso. Por quê? Porque não havia esse desenvolvimento que há hoje. Antigamente não havia tantos carros que precisariam dos recursos naturais, como o petróleo. Não existia uma população tão grande nas cidades, não existia fábricas. Então, assim, as pessoas viviam de uma forma mais simples, mais humilde e tirava poucos recursos da natureza. O que tirava era mais para sobrevivência mesmo. E também não tinha aqueles grandes maquinários de escavação para escavagem, para tirar os minérios, para ouro, não tinha nada disso, assim, era mais difícil, era tudo mesmo manual ou máquinas artesanais. Hoje não, hoje tem potências de máquina que cava até uma profundidade que a gente nem imagina para tirar de lá os recursos naturais. Aí não se falava nesse cuidado, porque tudo era usado lentamente, né? À medida que as pessoas iam desenvolvendo aos poucos, aí isso era lento. Mas hoje não, hoje com o avanço das tecnologias, como eu já disse, de máquinas, avanço na área automobilística, carros, motos, então assim, tudo isso se precisa dos recursos naturais mais do que se precisava antes. Muitas usinas construídas por conta de energia que se precisa para mover essas máquinas. Então, assim, é um ciclo que tudo roda em torno de retirar os recursos naturais da natureza. E é isso que nós vamos ver agora. Então, o nosso conteúdo está aí na página do livro de vocês, ó, na página 62. Diz assim, os recursos naturais e as transformações da natureza. Então, os recursos naturais e as transformações da natureza. Então, primeiro aí fala dos recursos renováveis. Primeiro recurso que a gente vê é os recursos renováveis. A gente já viu que esses recursos aqui, eles se renovam. Se está dizendo que ele é renovável, ele se renova. Então, recursos renováveis, deixa eu tia colocar aqui. Aí no livrinho de vocês tem vários recursos renováveis. Aí no livrinho de vocês fala de 2 especificamente. Fala que o ar é um recurso renovável, apesar de tanta poluição, mas se houver um cuidado, se o homem tiver consciência de cuidar do planeta, esse ar se renova. Então o ar é um recurso renovável.
Depois do ar, aí diz aí também que outro recurso renovável é a energia solar, energia do sol. Esse também é um recurso renovável. Então, vamos ler aí direitinho o que diz no livro de vocês sobre recursos renováveis. Diz assim: são aqueles que se renovam naturalmente. Então, recursos renováveis são aqueles que se renovam naturalmente. Agora vem os limitados. E não só são os renováveis e os não renováveis, não. Tem os limitados também. Tem um limite de uso. Então, terceiro aí fala dos recursos limitados. Quais são os recursos limitados que o nosso livro fala? Deixa eu colocar aqui. Os recursos limitados são: a água é um recurso limitado. Olhe, se você perguntar para seus pais ou para seus avós, alguns deles vão dizer de rios que existiam na infância deles e que não existem mais, de uma grande área verde plantada e que já não existe mais, já foi derrubado e construído casas. Então, assim, esses recursos que tia disse, tanto a água quanto a floresta, eles são recursos limitados quanto à vegetação, no caso a floresta não. Então, limitados, o livro de vocês fala sobre... Peraí, deixa eu usar as duas mãos. Então, a água é um recurso limitado. E aí no livrinho de vocês também diz que a vegetação e o solo também são recursos limitados. Como tia disse, perguntar para seus avós, seus pais, eles vão dizer de áreas que eram com muita plantação, muita área verde, e hoje só existem casas. E o solo também, o solo é limitado. Lembra que tia já ensinou que tem solo que não se planta mais, é chamado solo, quem lembra? Solo desertificado, né? Virou um deserto, ele não tem mais as propriedades, os minerais, o que precisa para que esse solo seja rico, para que a planta cresça. Então, esses são recursos limitados. A tia deixou aqui essa frase nessa foto que diz assim, nessa ilustração, que diz assim, ó: cuidar, guardar, preservar o meio ambiente, responsabilidade de todos nós. Tá vendo que interessante? Cuidar do meio ambiente não é só obrigação dos nossos governantes, não, é obrigação nossa. Cada um de nós tem o dever de cuidar desse ambiente que é tão precioso. Graças a Deus, nós que vivemos no interior, a gente tem mais esses recursos, mais saudáveis, com maior abundância. Mas quem mora nas grandes cidades, aí às vezes esses recursos, alguns desses recursos aqui, como ar puro, como uma grande área de vegetação e um solo bom, quase não tem. Então tem que cuidar. E por último, os não renováveis. Então, quais são os recursos naturais não renováveis que o nosso livro aí diz? Que o livro não, tia nem leu os limitados. Vamos ler o que diz os limitados. Os limitados diz assim: são aqueles que podem se esgotar se forem demasiadamente explorados ou consumidos. Então, se for demasiadamente explorado, pode acabar, são limitados. E agora os não renováveis. Então, vamos ver o que diz os não renováveis. Diz assim: são aqueles que não são renovados naturalmente, nem podem ser repostos ou reproduzidos pela ação do homem. Então, esse tipo de recurso natural não renovável, ele pode esgotar de vez e o ser humano não consegue fazer ele. Então, ele é um recurso não renovável. A tia trouxe aqui, ó, vou botar a imagem bem pertinho, ó. Esses minerais aqui, tia colocou só pedras preciosas, tá vendo? Ouro aqui em cima, tá vendo? Então, todos esses recursos aqui, por isso que são tão caros. Por isso que ouro é caro, diamante, safira,
Todas essas pedras preciosas aqui, que tinha rubis, que tinha, nem sabe o nome de todos. Por isso que são caros, porque são recursos naturais que se esgotam, e se esgotarem, eles não são renováveis, eles não se renovam, são não renováveis, tá certo? Deixa eu colocar aqui. E por último, o livro fala aí de recursos não renováveis. Ele fala de um recurso que Tia já falou aqui no começo, que é esse aqui. Esse recurso aqui é não renovável. Ó, Tia trouxe a imagem bem para pertinho, para você ver. Tá vendo o petróleo como é grosso? É ele in natura, né? Sem ter acrescido de nada. Então, o petróleo, que é tão importante, não só para os carros, motos, mas para maquinários, para tanta coisa, o petróleo é necessário. E por isso que o homem, hoje em dia, ele testa outros tipos de combustíveis, como a gente já viu aqui, lembra? Com milho, né? Aí eles testam tanto porque sabem que isso aqui um dia pode acabar. Então eles testam outros minerais para que possa substituir o petróleo. Já tem, né? Como o álcool da cana-de-açúcar, e aí vai. Pronto. Terminamos de falar dos recursos que o livro diz. Aí a água. Para falar um pouquinho da água. A água a gente viu aí o quão necessária é no nosso planeta. Diz assim, ó. A água fornece energia hidrelétrica por meio de usinas que transforma a força das águas em eletricidade. Lembra? A gente já viu isso aqui. Essa gravura já é conhecida de vocês. Então aqui o rio e a água passa pelas comportas, a gente já sabe, e produz a energia elétrica. A gente já sabe que o Brasil, a nossa energia, que liga os nossos aparelhos em casa e tudo, vem mais daqui, das usinas hidrelétricas. Não que nós não temos outros tipos de fontes de energia, nós temos sim, mas a principal fonte é essa, a hidrelétrica. Então, a água essa é uma das grandes funções, é de gerar energia para o nosso planeta, certo? Aí agora passa a página, vamos para a página 63, aí fala dos ventos, né? Dos ventos, do ar. Aí diz assim, Tia vai ler, acompanha aí, diz assim: os ventos fornecem a chamada energia eólica, que nós já estudamos aqui também, lembra? Como é que gera essa energia aqui? Pela força dos ventos, pela força do ar, né? Aí diz assim, os ventos fornecem a chamada energia eólica, fazendo girar enormes hélices conectadas a geradores que produzem energia. Então, também nós temos energia através da energia eólica. E também, como Tia já disse, a gente tem visto muito aquelas placas. Tem aí no livrinho de vocês, deixa a Tia mostrar aqui de perto. Essas placazinhas aqui, que elas são instaladas no telhado de fábricas, de casas. Então, o que é que acontece com essas placas? Elas, durante o dia, recebem a luz do sol e vai gerando energia para casa, e todos os aparelhos são ligados normal o dia inteiro, e à noite, mesmo não tendo sol, mas essas placas retêm a energia, retém o calor e continua produzindo a energia, certo? E a última é o petróleo. Volta a falar do petróleo, no caso o petróleo falando sobre as plataformas, né, de petróleo, que tiram petróleo do fundo do mar. Aí diz assim, do petróleo: o petróleo é uma importante fonte de energia termoelétrica, pois grande parte dos combustíveis utilizados nos meios de transporte são derivados dele. Já tinha dito isso.
Então é isso. Aí para terminar, a tia quer ler só essa partezinha verde aqui, que diz assim, como a tia falou no começo, que esses recursos naturais, eles não eram tão preocupantes no passado, mas hoje, com a população mundial crescendo cada dia mais, né, com tantos avanços tecnológicos de tanta coisa, aparelho para tudo, então tudo requer da natureza, que se tire mais da natureza. E pode se tirar da natureza? Pode, mas com consciência, com cuidado, o cuidado de preservar, né? Diz assim, esse quadrinho verde aí da página 63, diz assim: por isso, práticas como reciclagem, reflorestamento, consumo consciente dos recursos naturais devem ser adotados por todos. Pois, embora seja necessário avançar no desenvolvimento, a conservação do meio ambiente são extremamente importantes para todas as formas de vida, atualmente e para as futuras gerações. Então, o que quer dizer? Que a gente tem que ter todo esse cuidado com a natureza, porque a gente não pode pensar só na gente, a gente tem que pensar nas futuras gerações. Como tinha disse, os pais de vocês viam rios, e os avós chamam rios, e áreas de mata, que hoje não existe mais, é só casa. Então a gente pensa assim, e os nossos filhos e os nossos netos, o que é que verão se a gente não cuidar dessa natureza hoje? Então vamos ter cuidado, porque a natureza é rica, é maravilhosa, mas e há recursos renováveis e há recursos limitados e há aqueles que não se renovam. Então vamos cuidar do nosso planeta, tá certo? Então é isso, tia. Terminamos nossa aula da segunda-feira. Deus abençoe vocês e até quarta-feira. Beijo!